O trabalho da doutrina dos espíritos, ele é tão perfeito, né? Porque o meu tema é família. E daí, nem sabia, né? O meu tema é família. Então, quando eu vi o texto, eu falei, gente, para ver como caminha perfeito, né? O trabalho da doutrina é perfeito. E dentro da família, nós vamos hoje conversar sobre algo que às vezes falta dentro do lar. O diálogo, a fala. Às vezes o silêncio é tão grande dentro do lar, né? Então, vamos fazer a nossa reflexão, que nem eu sempre brinco, eu não sou palestrante, eu gosto de fazer reflexão. E para isso eu convido vocês, para que venham junto comigo. Né? Banquete de vidro. Era uma casa onde não faltava nada. O telhado era firme, as paredes bem pintadas. Os móveis foram escolhidos com maior cuidado e com maior amor. A cozinha sempre abastecida. Sinal de Wi-Fi naquela casa nunca faltava. Aos olhos de quem via por fora, era um lar perfeito. Ali viviam 3 pessoas. Um pai que conquistava o mundo todos os dias. Uma mãe que mantinha tudo em ordem. E um filho que tinha tudo aquilo que os pais nunca tiveram. Todas as noites, por volta do mesmo horário, se reuniam à mesa de jantar. A comida era preparada com carinho, sempre pratos fartos, um ambiente silencioso, porque havia sempre um convidado invisível sentado entre eles. O silêncio. Mas não era aquele silêncio de paz, aquele silêncio quando contemplamos o mar, não. Daquela calma que deixa a alma tranquila. Era um silêncio diferente. Um silêncio feito de vidro. Fino, quase que imperceptível. Mas frio, cortante, intransponível. Eles se viam, sim, através desse vidro, mas não se alcançavam. Como se cada um ali vivesse um mundo particular. Mas, tentando quebrar aquele silêncio, a mãe sempre perguntava, por hábito, não por interesse real, como foi o seu dia? O filho respondia normal, sem tirar os olhos da tela do celular e nem o dedo que parava de deslizar pela tela. Como se aquilo fosse mais importante do que o momento vivido. O marido respondia, muitas reuniões, dia cansativo, com um olhar cansado, mastigando não só a comida, mas também as preocupações que trouxera do trabalho. E ali, naquela assunto meio que curto, terminava-se a conversa da noite. Sempre uma conversa superficial. O som dos talheres era mais constante naquela mesa do que as palavras. E aos poucos, eles foram aprendendo a viver assim. O que antes machucava se tornara normal. Sem perceber, foram se afastando. O pai passou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que era o trabalho. E de fato era o trabalho. Mas no fundo, ele já não sentia mais sentido de voltar tão cedo, porque não se conectava naquele lar. A mãe se ocupava o dia todo com seus afazeres, cada vez pegando mais ocupação. Organizava a casa, resolvia tudo, cuidava de todos, menos de si mesmo. E principalmente menos da conexão com aqueles que ela tanto amava. O filho se recolheu. No início, as telas digitais eram só distração, mas depois virou o seu refúgio. Os fones de ouvido não apenas tocavam música, mas lhe protegiam do vazio,
do silêncio, da sensação de não ser visto. E assim, sem brigas, sem discussões, sem grandes conflitos, aquela família foi se distanciando. Porque a dor daquela casa não vinha pelos excessos de palavras duras, mas vinha pela falta do acolhimento e do cuidado pelas palavras. Era uma dor silenciosa, daquelas que não faz barulho, nem pesam, mas machucam o coração e dilacera a alma. Eles eram como 3 ilhas que viviam no mesmo oceano, mas haviam esquecido como construir pontes entre eles para se ligarem. Até que uma certa noite, algo diferente aconteceu naquele lar. A luz acabou. De repente, a casa ficou-se escura, sem televisão, sem celular, sem internet, sem distrações nenhuma. Apenas uma vela acesa sobre a mesa, bem no centro da mesa. E pela primeira vez em muito tempo, eles se olharam. De verdade, sem telas, sem pressa e sem fuga. O silêncio ainda estava ali. Mas agora era um outro silêncio. Não era mais o silêncio que escondia. Era o silêncio que revelava. O filho, meio que inquieto, mexia nas mãos, olhava para a chama da vela como se ali buscasse coragem. Até que uma voz bem baixinha, quase trêmula, disse: "Eu tenho medo." Os pais levantaram um olhar, meio que se admiraram. E o filho continuou: "Eu tenho medo que vocês não saibam quem eu sou de verdade." A frase ficou suspensa no ar. Pesada, mas sincera. Impossível de ignorar. Naquele instante, o vidro não se quebrou como um estrondo. Não houve gritos, não houve respostas prontas, mas algo começou a acontecer naquele lar. O vidro começou a trincar. O pai engoliu seco. A mãe sentiu os olhos marejarem. E pela primeira vez em muito tempo, ninguém fugiu. Naquela noite, eles começaram a trabalhar a sua ligação novamente. Eles não resolveram tudo naquela noite. Não teve grandes discursos. Não sabiam nem exatamente o que fazer. Mas algo mudou. Eles começaram a se escutar e a se olhar. Difícil, né? Mas acontece. Acontece na nossa vida. Acontece no nosso lar. Né? Aonde antes havia apenas comida, passaram a existir palavras, sentimentos, presenças. Porque o falar no lar não é amor, mas é o caminho para que nós possamos chegar no amor. Esse é o caminho que se chama diálogo. Quantas famílias vivem assim? Mas não vamos jogar para o outro, vamos trazer para nós. Quantos dias nós passamos assim nos nossos lares? Com essa conversa formal: "Oi, tudo bem? Como foi seu dia?" "Bem." E depois, cada um no seu mundo, cada um no seu lugar. Hoje nós vivenciamos em família, mas muitas vezes não convivemos. Porque o conviver em família é eu saber o que acontece com o outro. É eu olhar para o outro e falar: "Hoje não está bem. O que lhe dói?" É eu estar disponível a ouvir o outro.
a dor da falta de diálogo no lar, ele não destrói o lar com brigas, palavras duras, mas esse silêncio que fere muito mais do que as palavras. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nos fala: os verdadeiros laços de famílias são da comunhão de pensamentos que unem os espíritos. O lar é o reencontro de almas. O lar é a nossa maior escola e também aonde temos as maiores dificuldades, os maiores conflitos, porque somos espíritos reencarnados com a ligação consanguínea para que possamos crescer e evoluir. E ali se torna desafiador porque nem sempre são espíritos afins. Às vezes são aqueles com quem nós temos mais conflitos. Por que às vezes nós falamos, puxa, eu tenho um amigo ou uma amiga lá fora que, cara, parece meu irmão. Eu conto tudo, é aquela pessoa que eu tenho a maior afinidade. E o meu irmão eu não consigo conversar. E a doutrina nos explica isso muito claro. Muitas vezes nós somos espíritos em processo de resgate, com débitos. E que voltamos nesta encarnação por necessidade de crescimento de ambos. Todos nós precisamos crescer. Todos nós necessitamos um do outro. E quando nós entendemos isso, se torna muito mais fácil a nossa convivência. Quando nós começamos a olhar para aquele que caminha conosco, não como um simples pessoa de um corpo físico, mas um espírito em processo de evolução. Nós começamos a olhar para ele com esse olhar. Nós entendemos que ele precisa do seu tempo de evolução como nós precisamos. Nós não somos perfeitos, apesar de nós termos essa doce ilusão de perfeição. Nós não somos perfeitos. Nós necessitamos um do outro para evoluir. E quando nós vamos compreendendo que necessitamos sim, que estamos na família, que sim, escolhemos e necessitamos, a vida se torna mais fácil. Porque quando nós reconhecemos em nós que ainda estamos nesse processo evolutivo, nós conseguimos compreender a falha do outro. Porque se nós não somos perfeitos, como podemos escolher e exigir a perfeição do outro? Esse é o nosso maior desafio, porque nós sempre queremos do outro muito mais do que ele pode nos dar. Por que nós sofremos tanto na nossa vida? Porque a expectativa, nós vivemos colocando o peso da nossa vida, o peso da nossa ação nas costas do outro. Então, eu vou ser gentil com você se você for gentil comigo. Se você não for gentil comigo, eu não preciso ser gentil com você. Eu não consigo olhar para o outro e falar, nossa, ele ainda tem que aprender como eu também. Então, se eu quero amor, eu tenho que ser amor. Se eu quero diálogo na minha casa, no meu lar, na minha convivência, eu tenho que praticar o diálogo. Puxa, mas eu tenho dificuldade de falar. Tenho muita dificuldade de falar. Comece a falar para aquele que caminha com você que você tem dificuldade de falar. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de falar dos nossos sentimentos. E acontece uma situação em casa, né? E nós estamos falando, como ele não sabe que eu tô brava? Tá na minha cara. Não é assim que funciona. Talvez nós tenhamos essa percepção de olhar para o outro e falar,
puxa, ele não gostou, mas o outro talvez não tenha essa percepção, porque nós somos espíritos diferentes um do outro, com bagagens espiritual muito diferente. Nós somos herdeiros de nós mesmos, nós temos muitos nós dentro de nós. Então, às vezes, nós ficamos muito chateados. E daí nós entramos naquela fase do quê? Do cutuca, né? Porque ele me cutucou, na primeira oportunidade, eu cutuco. E isso vai e cresce. E quando vê, se tornou uma briga dentro do lar. Que era só, precisava colocar o copo aqui, mas eu coloquei aqui. E eu fiquei brava. Porque foi colocada no lugar errado. E eu exijo que o outro saiba o que está passando dentro de mim. Esse é o nosso maior conflito, é não saber falar dos nossos sentimentos. É como se nós chegarmos para o outro e falar assim, ó, fiquei magoada. É como se nós mostrássemos fraqueza. É como se nós fôssemos fracos, parece que nós somos criados para ter uma coraça. É como as mães, às vezes carrega a família, faz de tudo, corre e trabalha de... Não vou defender as mulheres, os homens também, tá, gente? Mas, né, vou fazer uma comparação. A mulher fica em casa, faz de tudo, trabalha, isso aqui. O marido chega, os filhos chegam do trabalho, deitam no sofá. Você pede alguma coisa. Tira o lixo, leva o lixo lá fora. Você já juntou o lixo, é só pegar e pôr lá fora. Ai, tô cansado. Nós também estamos cansados. Nós cuidamos da casa, se ela funciona, se a roupa está lavada, se tem comida na mesa, se está limpo, é graças à mãe que ficou em casa. Mas às vezes nós não temos esse cuidado. Esse cuidado de olhar para a outra, ela também precisa ser cuidada. Né? E vice-versa, os homens também, às vezes passou um dia muito estressante e a primeira coisa quando põe o pé para dentro é uma cobrança. Hoje você não fez isso hoje que eu te pedi. Nem perguntamos, amor, por que não, hoje você não conseguiu fazer? Porque às vezes o dia foi tão corrido, o trabalho não permitiu. E nós vamos perdendo a oportunidade do diálogo. A oportunidade de olhar para o outro, conversar com o outro. No Livro dos Espíritos, na questão 386, nos fala: os espíritos se reúnem por simpatia e por relações anteriores. Ou seja, estamos juntos porque precisamos nos reencontrar e precisamos evoluir. Mas sem diálogo, esse reencontro não se realiza plenamente. Sem nós falarmos dos nossos sentimentos, nós não conseguimos nos curar. Nós não conseguimos sarar. É como se a gente pegasse um espinho na mão e ele está aqui. E cada vez a gente aperta mais. O que acontece? Dói. Cada vez mais, até chegar ao ponto disso ser uma ferida. E às vezes o outro só precisa que nós falemos. Esta sua atitude me machuca. Você me fere. Mas como nós queremos falar, o que acontece do outro lado? Nós temos que ouvir também. Porque a outra pessoa pode nos falar: puxa, eu falo assim porque você também me causa dor. E aí nós vamos trabalhar o que dentro do lar? Humildade. Humildade. É entender que eu não sou perfeita também e que eu estou machucando. A convivência é uma ponte aonde os dois têm que trabalhar nessa construção. Porque se só um trabalhar, não se encontra. Essa ponte não dá passagem. Então nós necessitamos trabalhar em conjunto. No Livro dos Espíritos, na questão 132, nos fala: Deus impõe a encarnação com o fim de fazer o espírito chegar à perfeição.
E aonde essa evolução acontece com mais intensidade é no lar. E por que é no lar? Porque no lar nós somos quem somos. Aqui fora nós sorrimos, com muita facilidade. Aqui fora nós engolimos os sapos. Agora dentro do lar a gente se mostra como é. Dentro do lar nós somos quem somos. E quem somos às vezes não é tão bonito de ver. Mas é isso que a doutrina nos traz, essa percepção, para que nós possamos nos olhar cada vez mais profundamente e entender que a encarnação é para evoluir. E aqui nós estamos falando da família consanguínea, mas nós temos a família espiritual, que nós evoluímos igual. Porque mesmo dentro da casa espírita, às vezes a gente tem alguém que é desafiador pra gente. A gente não fala porque a gente é ser de luz, mas é desafiador. E é um crescimento. E às vezes eu fico tão triste quando eu vejo o trabalhador falar: eu vou sair dessa casa porque eu tenho conflito. Não, é a tua casa. É a tua casa espiritual, é essa convivência. Porque nós temos a família espiritual. E nós crescemos tanto com a nossa família espiritual, que é a sociedade, quanto a família consanguínea. A diferença é que a família consanguínea, ela nos dá mais campo, porque é lá que nós vamos exercer o amor, o perdão, a resiliência, a paciência. É lá que nós temos que trabalhar tudo isso. Então ela é mais intensa, essa escola, mas a vida nossa toda é uma escola, mas essa é mais intensa. Então quando nós tomamos consciência disso e nos colocamos nesse olhar fraternal, quando nós entendemos que o lar é essa escola necessária para todos nós, é onde vamos praticar a caridade. É a caridade através da fala, da escuta. Por que ainda nós precisamos dar a nossa opinião em tudo? Nós temos que nos questionar, mas por que eu não posso escutar o meu filho quando vem contar algo para mim e só escutar? Por que eu tenho a necessidade de resolver a vida dele? Por quê? Sabe por quê? Porque nós queremos ter o controle de algo que não tem controle. Livre arbítrio. Cada um tem o seu. Então, às vezes nós não conseguimos nem praticar essa escuta silenciosa e amorosa dentro do lar. Porque às vezes aquele ele só quer falar, mas nós já damos ali, resolvemos a vida em 2 minutos. Talvez esse seja o caminho, nós também aprendemos, porque muitas vezes a gente só quer falar, nós também às vezes só queremos falar, gente, não queremos opinião, porque às vezes quando falamos da dor, falamos da dificuldade, isso parece que abre a janela. Porque tudo que fica sufocado aqui dentro nos impede de ver as coisas como realmente são. Então, quando nós falamos, nós enxergamos. Então, o lar, ele é essa oficina onde a gente vai trabalhando. E o mais interessante é que nós vamos vendo como vamos crescendo junto. Quando nos colocamos neste papel, nessa consciência de crescimento, nós vamos evoluindo juntos, sabe por quê? Porque na família nós temos o 220, que é a pessoa que, meu Deus, quer fazer tudo. Ela resolve tudo, ela faz tudo. E nós temos o 55, porque ele não é nem um 110. Ele é o 55%, ele é muito calmo, ele é muito tranquilo. É o tempo dele. É o tempo dele. Então é o equilíbrio nessa vida. Não precisamos ser o 55 e não precisamos ser o 220. Podemos ser o 110. Nós precisamos do equilíbrio. Então às vezes nós percebemos que hoje, às vezes nós estamos neste momento
O papel nosso na família, neste momento, é a pessoa que está puxando os outros para evoluir. Mas isso não é permanente. Porque vai ter momento que nós vamos lá para trás e vai ter outro aqui na ponta puxando nós para evoluir. Então a vida é aprendendo um com o outro. Mas nós não nos permitimos aprender com o outro, por quê? Porque focamos na falha. E agora eu vou trazer um exemplo que para as mulheres isso faz muito sentido e para os homens, então mais ainda. Chegamos em casa, pia limpa, louça lavada, tudo seco, perfeito. Mas no ralinho da pia tem comida. Poucos grãos, mas tem. O que nós falamos? Você não faz nada direito. E o que o marido pensa? Então tá, não vou fazer mais nada. Não faço nada direito. O que é eu pegar o ralinho e bater no lixo? Dá mais trabalho que secar a louça, guardar, lavar? Não, né? Mas o que nós focamos? No pequeno. No pequeno. E nós somos assim na nossa vida, nós focamos no pequeno. Então nós pegamos a falha do outro. Joana de Ângeles nos diz em sua obra que os maiores conflitos da família começam nos pequenos detalhes. São as pequenas coisinhas. Sabe o ralinho? Hoje eu fiz. Tá esquecido o ralinho de novo. Lavei a louça, chegou a esposa, mesma situação. Chega uma hora eu não quero mais fazer. Porque não reconhece o que eu estou fazendo. Porque eu faço 99% certo, mas está focada no 1%. E assim somos nós. Vice-versa, seja com o filho, seja com o marido, a gente foca no pequeno. E aí nós começamos os atritos dentro do lar. E isso vai crescendo. E por que vai crescendo? Falta o quê? Diálogo. Por quê? Eu já me irritei, eu não vou mais lavar louça, que vai ficar com a louça e o ralinho tudo para ela. Mas eu não sou capaz, às vezes, de chegar e falar, puxa, amor. Mas o resto, tá contando? Isso me magoou. Porque mesmo dentro da minha imperfeição aos seus olhos, eu fiz o meu melhor. Porque é isso que nós temos que ter na nossa cabeça. O outro nos parece imperfeito aos nossos olhos. Mas será que aos olhos dele, ele está errado? Esses dias eu vi um vídeo que eu achei sensacional. Eu às vezes faço encontro de casais e eu achei maravilhoso. Era uma folha, escrito número 9. O marido de um lado, a esposa do outro. Um via 9 e o outro 6. É 9, é 6. Mudamos de lugar. O outro 6, o outro 9. Como que os dois enxergam a mesma coisa? Quando caminham um do lado do outro. Então, enquanto eu estiver achando que o outro está errado e não me posicionar no lugar dele para visualizar a situação da maneira dele, ele vai estar errado. Porque pela ótica dele ele está certo e pela minha ótica eu estou certa. E é isso que acontece, nós não caminhamos um do lado do outro. E família é isso, é caminhar um do lado do outro. Às vezes nós olhamos para o outro e achamos que o outro está errado. Mas será que não é só um 9 que eu estou vendo do outro lado? Nós temos que fazer essa reflexão. Então, puxa, então às vezes a falha do outro pelo nosso olhar, nossa, ele está muito errado. Mas pelo olhar dele ele está muito certo. E isso é o convite da vivência em família. É eu caminhar ao seu lado. Por que caminhar ao seu lado? Para que um dê a mão para o outro. E todos evoluem e cresçam juntos. Não tem sentido nós estarmos num lar onde o outro está lá, a 100 metros antes. E o outro aqui atrás. Não faz sentido isto.
Isso não tem o menor sentido. E daí podemos estar pensando aqui, tá, mas eu sou a pessoa ali que quero puxar a mão, quero, e o outro não quer. Qual que é o caminho? Amor. Paciência. Resignação. E o remédio mais importante desse mundo. A pílula do amor. Oração. Pedir para que Deus nos auxilie, porque se nos encontramos nesse lar, é porque precisamos um do outro. Então que nos mostre o caminho que temos que seguir para evoluir. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos diz, bem-aventurados os aflitos. Nos fala, as vicissitudes da vida são de duas espécies. Uma tem causas na vida presente e outras fora dessa vida. Muitos conflitos familiares vêm de histórias passadas. E o silêncio pode ser uma fuga, ou defesa, ou dificuldade de reconciliação. Então, quando nós chegamos nesse papel e já reconhecemos, nós temos que pensar, mas por que eu sinto tanta dificuldade de falar? Com quem eu deveria ter a maior facilidade? Porque quando nós ouvimos a palavra família, o que nos remete? Segurança, paz. É sempre assim? Não, não é sempre assim. E isso nos causa, nós ficamos perdidos. Mas daí vem a doutrina espírita que é consoladora e maravilhosa e nos explica. São só resgates. Então se permita trabalhar nessa encarnação, não perca ela, não perca essa encarnação. Mas faça tudo por amor, porque nós não podemos ser João e Maria. Vocês conhecem a história de João e Maria? Maria desencarnou, chega no mundo espiritual, toda feliz da vida, cumpriu sua missão, retornou à pátria espiritual. Seu mentor espiritual lhe avisa que João também está chegando. E ele fala, você vai retornar. Ela fala, não vou retornar com ele. Como assim? Eu fiz de tudo. Eu lavei, eu passei, eu cuidei da parte financeira, eu fiz de tudo para esse homem. Não vou voltar. E daí o mentor lhe olha. Realmente? Você fez de tudo, Maria, mas você não amou. Não adiantou. Você não amou. Então, não adianta. Tudo na nossa vida nós temos que fazer com amor. Se nós estamos fazendo por fazer, ali não está o nosso coração, ali não está a nossa verdade. Então nós também temos que nos olhar e ver quem somos nós neste momento, o que nós temos para acrescentar nesse lar. Quais são? Para que nós reencarnamos? Qual foi as nossas escolhas na pátria espiritual? Porque às vezes nós nos desconectamos de nós, né? Nos desconectamos. É como o conto, falta de diálogo. O que começou a acontecer com aquela família? Se distanciar. Era falta de amor? Não, tinha amor. Mas não tinha convivência. Tinha vivência, mas não tinha convivência. E convivência é eu cuidar de você e você cuidar de mim. Isso é convivência. Casa, todo mundo pode ter. Mas lar é uma escolha. Para ter um lar, nós temos que escolher. Escolher ter um lar. Porque ter um lar é o olhar para o outro, é o cuidar do outro, além do material. É eu cuidar espiritualmente, emocionalmente. Então, essas são as escolhas que nós temos que fazer. Eu vou pedir para minha auxiliar ali, ó, ela vai passar um carretel de linha aí para vocês. Eu quero que vocês peguem um tamanho assim, tá? Ele vai correndo aí, pode ir por mão em mão, né? Vai passando e daí, a hora que chegar lá na última, lá você me erga a mão, olha lá. Então,
essas são escolhas que nós fazemos. E cada vez que nós trabalhamos mais, né? Acho que dá para todo mundo. O Espiritismo mostra que as causas do sofrimento nas existências anteriores, então são as dificuldades de diálogo no lar, pode ser também uma prova para cada um que ali vive. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, nos fala: os conflitos não resolvidos permanecem no inconsciente. O que não dialogamos não desaparece. Então fiquei magoada, fiquei ofendida. Não falei, porque se eu falar eu vou parecer que eu sou fraca. Principalmente os homens. Eu acho que os homens é o que mais tem dificuldade, né? Nós temos mais facilidade de falar, mas o homem, ele vem de uma criação, né? Hoje, graças a Deus, essa nova geração já está sendo criada de uma forma diferente, com mais liberdade de falar. Mas as criações anteriores tinha muito o que falar. O homem não tem que chorar, o homem não tem que ficar de mimimi. Essa era a criação. E às vezes vai tornando duro, né? Com dificuldade de falar, mas não quer dizer que não se magoa, que não fica ofendido. Então, para o homem, às vezes é muito mais desafiador do que para as mulheres. Mas se faz necessário. Porque se vocês não falam, nós não sabemos o que dói também em vocês. E dói. Como dói em nós, dói em vocês. Então tem que criar esse hábito, porque às vezes vem de uma criação onde até falar eu te amo, porque nunca ouviu do pai, da mãe, até eu falar eu te amo é difícil, né? É complicado. Então se necessita falar. O diálogo, quando bem conduzido, ele cresce quem caminha com você. E você cresce. A falta de comunicação favorece o isolamento emocional. É como o vidro invisível do conto, nos isola. É como se nós vivêssemos realmente em ilhas dentro do lar. Nós dividimos, mas não dividimos tudo. Nós falamos, mas não falamos tudo. Né? Às vezes só ficamos na superficialidade dos relação, reprimindo aqueles sentimentos que estão em nós. Então, esse autoconhecimento também se faz necessário, porque se nós entendemos o que dói em nós, se nós nos permitimos olhar para nós e tá tudo bem, seja homem, seja mulher, todos somos frágeis, todos temos os nossos momentos de angústia, de temores, todos nós temos as nossas dúvidas. Puxa, será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que estou no caminho certo? Todos nós temos. Então, quanto mais nós olhamos para nós, mais fácil fica. A emoção não expressada se transforma em tensão. Sente-se no corpo físico. Quando algo está nos incomodando, que nós não conseguimos falar, o que acontece com o corpo? Fica todo rígido. Nós ficamos todos tensos, né? Eu costumo falar que quando você fala dos teus sentimentos e você faz esse trabalho mesmo de se olhar e falar, tá tudo bem, eu me ofendi com isso, a outra pessoa necessita saber, é como se nós voltássemos a respirar. Vamos fazer exercício? Puxa o ar profundamente. Segura. Segura o ar. Agora solta. Não dá uma molezinha no corpo? É como se nós voltássemos a respirar, porque aquele sentimento não está mais nos sufocando. Então, aprender a trabalhar os nossos sentimentos no lar é fundamental. E às vezes é isso, nós só precisamos voltar a respirar. Às vezes só estamos segurando o ar. Então, quando nós voltamos a respirar, isso nos permite a nos curar, nos permite a voltar para o lugar de paz. Porque quando não dialogamos, sofremos muito mais. No Livro dos Espíritos, na questão 919, nos diz: conhece-te a ti mesmo.
Esse é um ensinamento. Porque se nós não nos conhecemos, como que nós vamos exigir do outro? Como que nós vamos exigir que o outro nos conheça? Então, quando nós não nos conhecemos, nós não temos esse cuidado com a nossa reação e o fio vai acabar antes, né? Só vocês aqui da frente vão ficar com o prazer da atividade. Geralmente eu ando com 2 carretel no carro, hoje só tava um lá. Deve ter acabado, eu não devo ter colocado. Tem carretel? Ah, então aí, tá resolvido, todo mundo vai participar. No livro dos Médiuns, na questão capítulo 23, nos diz: os espíritos imperfeitos se comprazem nas reuniões aonde encontram meio de satisfação e suas paixões. Entendemos? Os espíritos imperfeitos se comprazem nas reuniões aonde se encontra um meio de insatisfação nas suas paixões. Ambientes em desarmonia, fechamento emocional, o que acontece? Espíritos inferiores se aproximam. Porque se nós estamos aqui só remoendo, ressentindo, o que acontece? Se aproximam os espíritos inferiores. E daí, o ralinho da pia, que era um detalhe pequenininho, cresceu. Porque daí eu já comecei a lembrar lá da época do noivado. Tá? Daí eu já fui pro namoro, porque lá também aconteceu um problema. E eu vou vindo. E isso vai crescendo. Então, por que nos fala o Evangelho? Orai e vigiai. Para que nós estejamos atentos dentro de nós. Porque os espíritos inferiores estão ali, só esperando. Acha que espíritos inferiores ficam felizes com um lar onde tem diálogo, tem amor, tem evangelho no lar? Não. Não fica. Porque sempre querem que nós não consiga. Olha, esse é um carretel importante, gente. É um verde-limão. Eu tinha que falar isso para vocês. É um verde-limão, agora nós vamos enxergar bem. Então, o que acontece? Se aproxima. Porque não querem. Porque nós fizemos uma programação na pátria espiritual. E se nós estamos aqui caminhando, cumprindo, né? Tentando cumprir, não querem. Então, se nós não estamos vigiando, nós permitimos que os espíritos inferiores se aproximem. Mas não vamos jogar a culpa tudo nos espíritos inferiores. Eles se aproximaram por quê? Porque nós permitimos. Se nós não permitimos, não acontece. Então, isso faz, aonde há um diálogo sincero, abre porta para bons espíritos, porque a nossa sintonia fica elevada. Nós nos mantemos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nos fala: fora da caridade não é salvação. A fala amorosa é a caridade em ação. Tem coisa melhor, gente, do que a gente ouvir palavras doces? Não tem, né? Todos nós queremos viver em paz. Nenhum de nós levanta, deixa eu ver, quem que hoje eu posso perturbar? Quem que faz isso, gente? Ninguém faz isso. Quando nós levantamos da cama, nós levantamos o quê? Queremos um dia bom, nós queremos ter um dia tranquilo, uma noite sossegada. Não queremos isso? Não, levanta, nossa, quem que hoje eu vou fazer a tormenta na vida? Ninguém faz isso. Então, por isso nós precisamos estar atentos a nós, porque nós caímos muito rapidinho. Para nós nos mantermos bem, alegre, feliz, sorrindo, é muito difícil. Mas para ficar emburrado, é rapidinho. Eu costumo sempre brincar, nas outras casas, eu sempre falo, nós estamos muito ligados ao ruim. E isso é muito rápido. A pessoa tem que chegar em casa às 7 horas, seja filho, seja marido, seja quem for. 7h10. Aconteceu alguma coisa. 7h15 bateu o carro. Certeza. 7h20, deve estar o SAMU pegando. 7h25, a pessoa está no hospital.
7h30 entrou na UTI. Não, meia hora. Tempo suficiente. Já está na UTI. 7h40 desencarnou. Certeza. 7h45 já nos vemos no velório sofrendo. Já estamos pensando que nós estamos do lado do caixão já. Gente, é 45 minutos, pode ter furado o pneu, pode ter passado no mercado, pode... Por que a gente não pensa em coisa boa? 7h45, pronto, estamos no velório, 7h50 já enterramos. Estamos voltando para casa sofrendo. É muito rápido. Mas agora para nós pensarmos, poxa, passou no mercado, foi comprar alguma coisa. É difícil. E para nós pensar que se atrasou porque está fazendo uma surpresa para nós, então piorou. A gente não vai chegar, não vamos chegar nesse pensamento nunca. Se for as mulheres com os homens, tá com outra. Se for os homens, então, ixi, a mesma coisa. Por que a gente não consegue pensar algo bom? Nós não conseguimos. Porque nós ainda estamos muito mais ligados ao lado inferior. Porque somos espíritos ainda nesse processo de construção. Então, para nós pensarmos algo bom, nós temos que se esforçar. Nós temos que, puxar nós para poder pensar algo bom. Então, cada vez que nós vamos construindo esse diálogo, fortalecendo esse laço, no nosso lar principalmente, mas aqui, é para a vida, tá? Não é só para o lar. É para a vida, porque se eu não estou com a família consanguínea, eu estou com a família espiritual. Então é para a vida isso. Então se eu vou aprendendo a falar dos meus sentimentos, a trabalhar, a fazer essa construção, eu vou me fortalecendo. Essa família vai ficando cada vez mais unida, porque nós entendemos que quando nós temos dificuldade, não é fora do lar que nós vamos ter apoio. É dentro do lar. Quando a dor chegar, é para lá que nós vamos correr primeiro. Quando acontecer algo de bom, é para os nossos amores que nós vamos querer contar. E nós não vamos pensar, puxa, eu vou contar para Maria lá, minha amiga querida. Não! Eu vou contar para minha mãe, eu vou contar para o meu irmão, vou contar para o meu filho. Eu vou dividir com a minha família. Então, cada vez que nós vamos construindo este laço, nos fortalecendo, nós vamos ficando mais unidos. Agora, toda a família é fácil de ter essa união? Não. E o que nós fazemos? Desistimos? Não. Tem família que temos que se afastar? Tem. Mas eu me afastar quer dizer que eu desisto? Não. O que eu faço quando eu tenho alguém que especialmente nesta encarnação é alguém muito difícil para mim? É alguém onde as palavras são duras, onde qualquer coisa dá conflito, aonde nós chegamos ao ponto de falar, meu Deus, eu perto só vou me machucar. O que eu faço? Me afasto. Temporariamente. Mas enquanto eu estiver afastada, o que eu começo a fazer? Oração. A pílula do amor. Não tem outro remédio para nós. Porque nós temos que nos curar. Então nós temos que pedir para Deus, para Jesus, para a espiritualidade amiga que nos auxilie a olhar esse irmão com outro olhar. Além daquela falha, além daquele erro. Vamos pensar aqui juntos. Pensamos numa parede branca, 2,5 metros de comprimento, por 2,5 de altura. Enorme. Pintada, perfeita. Mas pensa numa parede onde a transição do teto para a parede perfeita, não tem nada falho, e nem do chão para a parede. Perfeita. Mas tem um pinguinho preto bem no meio dessa parede. E 1,25 m. Tá bem ali no meio. Eu vou focar o quê? No ponto preto. Né? No ralo. Vou focar no ralo. Vou focar no ponto. E eu não vou ver os 2,5 metros. Tem menos de milímetros.
Então, quando eu começo a orar para que Deus me permita olhar para esse irmão com quem eu tenho dificuldade neste momento, eu começo a me curar. E a oração no início, ela não vai ser fácil. Ela vai ser bem rápida. Porque a gente, na verdade, não está querendo muito que aquilo aconteça. Ela vai falar, Senhor, abençoa que eu olhe bem as qualidades dele, mas vai ser muito rápida. Mas tome essa pílula toda noite. Toda noite peça ajuda, para que Deus permita você olhar aquele irmão além daquele corpo físico. Olhar para o espírito, que às vezes é um espírito muito sofredor que se encontra ali. E um belo dia, você vai começar a orar e falar, nossa Senhor, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Você vai começar a ver as qualidades. Nesse dia, você vai estar curado. E daí nós começamos o caminho inverso. Porque começamos a orar para ele ver em nós as nossas qualidades. Para que desta encarnação, nós dois saímos curados. Na nossa vida não tem outro remédio a não ser oração. Tem situações que vai além do que nós podemos. Mas se Deus permitiu de estarmos nela, é porque precisamos crescer com ela. Então, quanto mais nós trabalhamos juntos, mais forte nós nos tornamos. Olha lá o fio. Abrem ele. Agora vocês vão pegar ele bem no meio. Dobra. Tá no meio? Agora arrebenta. Agora se tornou 4 partes. Depende do fio verde, eu acho que não vai arrebentar tanto assim, gente, mas eu... Agora se tornou 4 partes. Junte as 4 partes. Puxa. Arrebentou 4 partes? Não. Quem arrebentou 4, se juntar 6, arrebenta? Tem gente que arrebentou com 4, gente. Sabe o que esse fiozinho aqui quer dizer? Que quanto mais unido nós tivermos com a nossa família, mais forte nós ficamos. Enquanto nós quisermos caminhar sozinhos, achando que nós não precisamos de ninguém, nós somos fracos. Então, o grande convite desta manhã: aproveite os seus amores, cresça, evolua com eles. Mas também não queira jogar a responsabilidade só nele. Entenda que você também é responsável. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E compreenda que a vida é entre nós e Deus. O outro é auxílio. Faça a sua parte, sem esperar nada em troca. Vivencie o Evangelho. E que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga nos conduza neste caminho. Que hoje possamos sair daqui com um desejo sincero de ser a nossa melhor versão nesta encarnação. Primeiramente para nós e depois para aqueles que caminham conosco. E assim vamos finalizar a nossa explanação dessa manhã. Vamos nos sentar bem confortavelmente. Quem desejar, feche os olhos. Quem quiser, permaneça de olhos abertos. O importante é se entregar a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. Senhor, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos encontrarmos aqui nesta manhã. Que possamos, Senhor, levar todas essas reflexões no nosso coração.
Que o Senhor nos auxilie a olhar para o nosso irmão com mais amor, com mais carinho, com mais respeito. Que possamos reconhecer o ato menor ao maior. Que o Senhor nos permita, Senhor, ser paz na vida de todos que caminham conosco. Nos auxilie, Senhor, a ter palavras doces, olhar fraterno, abraço amoroso, ouvidos de escutar. Mas se ainda, meu Pai, nós não formos capazes de um ato tão grandioso de amor, que o Senhor nos auxilie, nos conduzindo por caminhos corretos, que os bons espíritos nos auxiliem. Faça, Senhor, que a espiritualidade amiga traga para nós as informações que necessitamos, através de espíritos encarnados ou desencarnados. Que o Senhor nos permita saber reconhecer quando necessitamos mudar, mas que também saibamos reconhecer tudo aquilo que já adquirimos. Nos faça, Senhor, a Tua luz e a Tua paz aonde estivermos. Que assim seja. Muito obrigada. Foi uma alegria estar com vocês nessa manhã.